o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o nosso bate-papo político com um assunto que faz parte diariamente do cotidiano da população do Ceará e de muitas cidades brasileiras. Naturalmente, jornalista Beto Almeida, esse assunto é sobre energia elétrica. E quem chega é o Carlos Alberto para falar sobre o movimento nacional, principalmente em São Paulo, com reflexo no Ceará, que pede punição para a Enel. A Enel continua na mira dos órgãos de fiscalização e, nesse momento, sofre mais pressões das lideranças políticas e empresariais que cobram punição contra o descaso da empresa com os consumidores de energia elétrica. A Enel é alvo de bombardeio no Ceará e principalmente em São Paulo, onde o prefeito Ricardo Nunes entrou com mais uma representação junto ao TCU, o Tribunal de Contas da União, e na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para pedir a rescisão do contrato com a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo. A oscilação e a falta de energia elétrica têm gerado prejuízos aos comerciantes, afetando o abastecimento de água e deixando pacientes sem atendimento em unidades de saúde. A mais recente crise no fornecimento de energia elétrica em São Paulo provocou o cancelamento de eventos como espetáculos teatrais e lançamento de livros. Aqui, no Ceará, as queixas sobre a falta de energia elétrica são diárias, como aconteceu nesta segunda-feira em municípios da região da Ibiapaba. Indiferente às queixas dos consumidores, a Enel não tem dado resposta aos órgãos de fiscalização, com a adoção de medidas para maior proteção dos consumidores. Com informações da região da Ibiapaba, Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, eu fico inquieto aqui na cadeira, me encoçando para usar expressões, adjetivos mais pesados, mais duros contra a Enel, mas naturalmente nós precisamos nos conter do ponto de vista verbal, mas isso não nos impede de reafirmar a indignação que é também dos consumidores do Ceará, tanto quanto da capital e do interior, em relação ao descaso e principalmente, especialmente, Beto Almeida, a indiferença com que os órgãos de fiscalização, seja a lentidão do Ministério Público Estadual, seja do próprio DECOM, para multar e ir bater na porta da justiça para essas multas se converterem na dor no orçamento da Enel. Mas nada disso acontece e por conta dessa situação, jornalista Beto Almeida, continuamos sofrendo no dia a dia com equipamentos queimados, com a oscilação na rede elétrica, com a falta de energia, é uma constante. Aí muita gente vai dizer o seguinte: Luzenor, vamos ficar bradando até quando? Vamos ficar gritando até quando? Enquanto tivermos saliva, é preciso brigar, é preciso gritar, é preciso ter voz altiva e chamar a atenção das autoridades para que nós tenhamos pelo menos, o enquadramento da Enel em regras, em normas, em lei, que a obrigue a prestar um serviço de melhor qualidade aos consumidores do Ceará. Enquanto isso não acontece, a expectativa é que uma pancada maior seja adotada de São Paulo para cá, porque, mais uma vez, o prefeito de São Paulo pediu à ANEEL a suspensão da concessão da Enel em São Paulo. ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável pela fiscalização e para defender mais os interesses dos consumidores e menos das próprias concessionárias. Mas a ANEEL também parece tão inútil quanto outros órgãos de fiscalização. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. Luzenor, o que os consumidores do Ceará e agora, né, por maior intensidade, os de São Paulo estão passando, Luzenor, tem um aspecto que eu vejo que é pelo menos motivador, vamos dizer assim, quando se pega o prefeito da maior cidade do país, que é São Paulo, Ricardo Nunes, entrando com mais esse pedido, porque ele já entrou com outras 2 ações judiciais contra a Enel na Justiça
de São Paulo. Só que tem um detalhe, ele mesmo admite, ele está de mãos atadas, porque na realidade ele sabe, e nós sabemos, já falamos disso aqui, quem tem o poder de fazer tudo é o governo federal, por meio exatamente da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Só o governo federal, Luzenor, é quem pode de fato terminar essa concessão que existe hoje e aplicar as multas que são colocadas para a ANEEL. E aí o que acontece? Hoje, por exemplo, concessão, regulação, fiscalização, tudo é do governo federal. Os contratos que existem hoje com os estados são concessões públicas, sim, mas todas vinculadas e atreladas a essa agência que não cumpre o seu papel e ao governo federal que não faz cumprir esse papel, que literalmente deixa essas agências não cumprir os seus papéis. Na realidade, é o seguinte... Uma observação, Beto, para eu acrescentar o comentário que você faz em relação a essa ênfase na ANEEL, é que dentro da estrutura do governo federal temos também o Ministério de Minas e Energia, que tem sido, cá para nós, omisso, lento, literalmente nessas omisso, cobranças e nessas pressões que estão sendo e precisam ser exercidas sobre a Enel. Você diz assim, o prefeito, o governador não tem responsabilidade sobre essa prestação, sobre a concessão de energia elétrica, mas pelo menos, e neste caso São Paulo está fazendo o dever de casa, é descruzar os braços, cobrar. Por que não a CNN, Confederação Nacional dos Municípios, que é tão ágil para cobrar do governo federal a liberação de verba, para pressionar os deputados federais e senadores a aprovarem projetos que os contemplem com mais recursos para os municípios? Por que essa entidade também não entra no debate e faz uma mobilização nacional? Porque na maioria dos 5.568 municípios há uma queixa única contra as concessionárias de energia elétrica. E sobre esse assunto, o nosso correspondente Carlos Alberto, que acabou de nos trazer essa informação sobre a oscilação da rede elétrica, ele diz o seguinte: a Enel se comporta como uma pessoa mau caráter, que nunca admite seus erros, culpa as chuvas, culpa as árvores que caem em São Paulo, culpa o maior consumo pelos consumidores. Nunca está errada. É verdade, nunca está errada, Beto. É verdade. O Carlos Alberto disse uma coisa aí que é o que está hoje mais irritando. A Enel nunca assume os seus erros, nunca coloca sobre si a responsabilidade pelo mau serviço que vem prestando. E a gente diz aqui, os serviços da questão da energia elétrica, eles na realidade são dos municípios, mas os prefeitos estão de mãos atadas, porque a regulação, ela é federal. Daí porque o próprio prefeito de São Paulo, ele também está fazendo uma pressão, dizendo, inclusive, para que na Câmara na Câmara dos Deputados, se discuta uma mudança nessa legislação federal, para que possa ter uma apreciação também por parte dos municípios em relação à aplicação e à cobrança dos serviços prestados por essas agências, por essas empresas de distribuição de energia, como é o caso da Enel. Só que enquanto isso não mudar, infelizmente, todos estamos de mãos atadas. Só que tem um detalhe. Quando eu falo sobre esse movimento dos prefeitos, Beto, porque esse grito se concordo ao sentimento de revolta dos consumidores, porque não dá para deixar apenas os consumidores que já estão na mão em relação à Enel ficarem brigando sozinho, sem que tenham expectativa de que vai aparecer um guarda-chuva para protegê-los. Então o grito dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores é importante para somar vozes a essa indignação que toma conta dos consumidores de energia elétrica nos estados do Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente onde a Enel está presente. Ainda tem hoje ruas em São Paulo, Zeno, que está sem energia. O que estão, né, Beto? Não. Para carregar a gramática, né? Não, rua em São Paulo que está. Eu entendi, ruas. Não, rua no singular. Especificamente uma rua na região lá do centro de São Paulo, onde um conjunto de edifícios residenciais e também comerciais, essa é um caso específico ainda. Estão todos com geradores nessa rua específica, eu não sei agora o nome, que me falha aqui a memória, mas é um caso que tem provocado e chamado a atenção. Depois de tudo feito, a Enel disse que está tudo ok, lá ainda tem essa rua. E o pior,
A Enel já disse para os moradores, não tem prazo de quando retorna o problema, de quando retorna a solução. Sabe por quê? Ele diz que o problema está na fiação subterrânea. Toda a vida tem uma desculpa. É na fiação subterrânea, é na fiação terrestre, porque cai uma árvore sobre a rede elétrica, é a chuva, como registrou aqui o Carlos Alberto, é a falta de chuva, é o sol. Ou seja, Beto, a Enel é uma santa. E aqui, não, Luciano, ela anda longe de ser uma santa, mas eu concordo com você. O problema dela, sabe o que é? É a certeza de que não será punida. E o que é pior, nós já estamos aí nos bastidores, sabendo, e todo mundo sabe disso, que o governo já está trabalhando na antecipação da renovação da concessão por mais 30 anos. Ou seja, o que vence no nosso caso em 2028, a expectativa é de que esse contrato possa ser renovado ainda esse ano ou no máximo no ano que vem. Então você imagina, sem critérios, sem qualquer poder de regulação, a gente está literalmente na mão da Enel.